ouvidos, ó Pai, para nós estarmos ouvindo a Tua palavra, e também o nosso coração, para nós guardarmos, ó Pai, e colocar em prática, Senhor, para não pecar contra Ti. É que a Tua igreja ora, meu Pai, é que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e a igreja de Cristo diga amém. Aleluias. Podeis se assentar, glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o objetivo de Jesus Cristo, conversando com aqueles que o seguiam, era simplesmente fortalecê-los na fé. Era simplesmente ensinar a eles a respeito do reino de Deus. Sabemos nós que Jesus Cristo, quando homem na terra, conversava muito com os seus discípulos através de parábolas. Jesus Cristo usava muitas das vezes coisas terrenas para explicar as coisas celestiais, porque muitas das vezes Jesus Cristo dizia que eles ainda não estavam preparados para saber as coisas que existem na parte de cima, lá no céu. E Jesus Cristo usava as coisas terrenas para poder explicar as coisas celestiais. Foi assim com o homem que procurou Jesus Cristo pela madrugada, à noite, à escondida, um homem chamado Nicodemos. Jesus Cristo explicou para ele as coisas que viriam, as coisas que aconteceriam, mas explicou de forma natural, e nem a si mesmo ele entendeu. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, eu quero dizer para você, minha querida irmã, que para você entender o que Jesus Cristo vai falar comigo e com você nesta noite, você tem que estar em espírito, você tem que estar ligado, você tem que prestar atenção no que vai ser pregado, porque nesta noite Jesus Cristo desceu neste lugar e Ele quer falar comigo e com você. Nos resta pouco tempo. Nos resta pouco tempo. E esse pouco tempo que nós temos que estar saqueando o inferno, pregando a palavra do Senhor, buscando, estendendo as mãos para aqueles que estão caídos. Haja visto que muitos estão caídos, mas não querem ajuda. Mas existem aqueles que estão caídos e têm a humildade de reconhecer que caiu e aceita a ajuda que é oferecida. Domingo, no final do culto, um varão me procurou e falou: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu pregava, eu louvava, eu dava abertura em culto, e hoje é difícil eu conseguir ir para a igreja. Esse teve a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Aleluia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nem sempre, porque uma pessoa está mal vestida ou não tem condição de se vestir, isso quer mostrar que a pessoa é humilde, não. Porque a humildade não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. Certa vez nós estávamos servindo quentinho de madrugada na Praça São Salvador, e lá tinha um mendigo, oferecemos a quentinha para ele, ele disse que não queria. Aí perguntamos para ele: você quer ouvir uma palavra de Deus? Ele também não quer. Você quer que a gente cante para alegrar o teu coração? Eu também não quero, não preciso de nada. Isso não é humildade. Humildade não é aquela pessoa que coloca um chinelo para vir para a igreja porque ela não tem condição ainda de comprar um sapato. Humildade é a coisa que brota de dentro para fora, do coração do homem para o seu próximo. Eu quero explicar para os irmãos nessa palavra que nós lemos o que significa humildade. Muitas das vezes o nosso Deus, o nosso Senhor, coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar qual é o caminho que nós devemos seguir. Muitas pessoas esperam Deus descer na terra, se manifestar e falar: eu quero que você faça isso, eu quero te entregar esta palavra, eu quero te entregar essa revelação. Mas nós conhecemos a um Deus que Ele usa as coisas pequenas para fazer as coisas grandes. Ele usa aquele que é o pequenininho para te mostrar como que é chegar naquele que é grande. Eu vou te dar um exemplo. Você tem que ser fiel um pouco para poder Ele te
De manhãzinha, um morador de rua veio ao meu encontro com uma caixa de pastilha e me ofereceu. O senhor quer comprar uma pastilha? Eu disse não. Ele me dá pelo menos uma moeda. Eu falei assim, não tem. Virei as costas e fui para o serviço, eu não convertido. Quando eu olhei para trás, o senhor tinha sumido. A Bíblia nos relata que muitos já abrigaram anjos sem saber que era anjo. Muitas das vezes Deus envia a bênção para a nossa vida e nós desperdiçamos, como a água escapa das nossas mãos. Às vezes a bênção que você queria receber, que você precisava receber, você perdeu porque ignorou. E eu quero falar para você agora a respeito deste homem horrível. A Bíblia diz que ele era rico. A Bíblia dá nome a Lázaro, mas não dá nome ao rico. Ou seja, o Lázaro, mendigo, tinha identidade. O rico não tinha nome, não tinha identidade. A Bíblia não relata o teu nome, a tua origem. A Bíblia só diz que ele vivia de aparência. Que é isso, pastor? A Bíblia não fala isso, disse. A Bíblia diz que aquele homem vivia de aparência. Eu quero esmiuçar um pouco aqui a palavra do Senhor para você. A Bíblia diz que ele se vestia de púrpura, cor vermelha, brilhante, tipo cor de sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Se você se lembrar da passagem da prostituta Raabe, a casa dela só foi poupada porque tinha uma fita vermelha amarrada na janela da tua casa. Se você for olhar para o Egito, à meia-noite, quando o anjo da morte passou, os primogênitos dos israelitas não morreram porque tinha uma marca vermelha na porta da casa deles. Existem muitas pessoas, varão, que foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, mas estão colocando o pé no Egito de novo. Sabe por quê? Domingo nós pregamos sobre isso na igreja. Perdoar. Achei muito lindo o gesto do irmão aqui, usar o microfone para pedir perdão do teu irmão. Achei muito lindo o gesto da esposa, homenageando o esposo que está completando mais um ano de vida. Isso é amor, é humildade. Quando Deus permitiu que este mendigo fosse colocado no portão do rico, Deus estava enviando para ele uma mensagem. Deus estava dando para ele um sinal. Ou seja, Deus estava avisando. Porque se você não sabe, eu vou te revelar o significado do nome Lázaro. Deus socorreu, ou Deus avisou, ajudou. Uma mensagem estava sendo colocada no portão daquele rico. Porque era um homem que se vestia de roupas boas. Era um homem que tinha aparência. Na Bíblia Sagrada nos revela que a cortina, o véu do tabernáculo, ela tinha parte de linho fino. As vestes de Arão, a túnica de Arão era de linho fino. A túnica de Jesus era de linho fino. Mas por ele, Jesus Cristo era santo. Arão era sacerdote. E o templo era santificado. Mas este homem aqui, ele tinha dentro do seu coração um orgulho. Ele usava linho fino. Eu quero dizer para você que por fora ele era uma coisa, mas por dentro era outra. Pastor, existe isso ainda? De montão. De montão. O que identifica o cristão não é a roupa que ele veste, é a vida bem com Deus. Nós colocamos a nossa roupa, o nosso paletó, o nosso terno para vir para a casa do Senhor, porque é um ofício sacerdotal. E isso é perpétuo, é mandamento do Senhor. Foi dado lá no Antigo Testamento. Mas a santidade, ela não está na roupa. A santidade, ela está dentro de cada um de nós. Pastor, eu prego lá na igreja sobre veste, prego. Porque o homem e a mulher de Deus têm que andar decentemente. Aleluia! Mas a veste não identifica o crente. Sabe por quê? Porque o crente
separa só dentro da igreja, mas lá fora também. E quando nós vemos esse mendigo sendo colocado no portão do rico, Deus está enviando uma mensagem. Por quê, pastor? Porque mendigo é aquele que depende, mendigo é aquele que precisa da misericórdia dos outros. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque a Bíblia nos diz que o rico vivia todos os dias da sua vida no luxo. Porque muitas pessoas que têm dinheiro acham que não precisam de nada. Muitas pessoas que têm riqueza acham que não precisam de Deus. Este homem, ele era rico, mas não era próspero. Por quê, pastor? Porque prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mendigo que estava sendo colocado no portão do rico, ele era próspero. Sabe por quê? Porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Porque ninguém que não tem a presença do Senhor não vai para o lugar que ele foi. Mas a Bíblia nos diz que chegou o dia que o rico, que o Lázaro morreu. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e os anjos, está no plural, os anjos o recolheram, levaram Lázaro para o seio de Abraão. Quando o rico morreu, ele foi sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar algo para você que agora, crente, que muitas pessoas discordam, e eu respeito isso, porque cada um tem o seu jeito e o seu modo de pensar. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. E lá no Hades, ele olhou e avistou lá em cima Lázaro sendo consolado por Abraão. E a Bíblia diz que ele estava num sofrimento terrível. Eu quero dizer para você agora algo que você de repente não vai nem acreditar. Ou vai falar que o pregador é louco, que isso é história de pregador. A dor que o ser humano sente não está na carne, está na alma. A dor que o ser humano sente não está na carne, está na alma. Sabe por quê, meu querido? Porque quando a alma se descola do corpo, você pode meter uma faca no corpo que ele não vai sentir nada. Mas a alma, se for para o inferno, vai sentir um fogo do inferno queimando. Eu vou te dar um exemplo. Uma casa, ela tem na frente do seu portão um interruptor chamado campainha. Se você aperta a campainha, dá um sinal dentro da casa. Mas se você for lá e cortar a ligação, o fio, você apertar ali, você não vai ouvir nada dentro de casa. Sabe por quê? Porque a ação é movida do lado de fora, mas a reação é do lado de dentro. Quando uma pessoa perde a vida, ela não sente mais nada em seu corpo, mas sim na tua alma. O rico morreu e lá no Hades ele começou o sofrimento. O sofrimento lá era tão grande, mas tão grande, que ele se contentava com um pingo de água na tua língua. Ele olhou, avistou Abraão e Lázaro ao seu lado, sendo consolado. E ele gritou: Pai Abraão, mande que o Lázaro venha aqui, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Outra coisa que a Bíblia nos revela: onde Abraão estava e Lázaro estava, tinha água. Mas aonde o rico estava, só tinha chamas, só tinha fogo, só tinha sofrimento. E Abraão disse para ele: meu filho, não tem como. Aí eu perguntei para Deus, falei: Deus, por que Abraão reconheceu o rico como filho, mesmo estando separados, um na luz e outro nas trevas? Aí Deus falou assim para mim: porque ele reconheceu Lázaro como pai. Porque quando quando ele olha, ele curva, inclina a cabeça, ele diz: Pai Abraão. Ou seja, ele conhecia a palavra.
escuras. E Abraão disse para ele que não tinha como molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele, porque existia um grande abismo, ou seja, existia uma separação muito grande entre Abraão e Lázaro e o rico. E ele diz assim para Abraão: Abraão, então mande que Lázaro vá à casa de meu pai e avise meus 5 irmãos, para que eles também não venham para cá. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, quem está lá não quer nem que o seu pior inimigo vá para lá. O sofrimento lá é tão grande, que ele não quer nem que o seu pior inimigo vá para lá, do lado dele. Ele prefere ficar sofrendo sozinho. Ele suplicou para que Abraão mandasse Lázaro ir lá avisar o pai, na casa do pai, avisar os 5 irmãos. Ele suplicou, irmão. Ele buscou a Lázaro, buscou a Abraão e pediu. Quando eu fui pesquisar o que significa suplicar, é oração insistente com humildade. Um homem que vivia no luxo não sabia se humilhar, agora ele está no local de humilhação e está se auto-humilhando na presença daquele que ele somente olhava de cima. Lázaro estava sentado e quando ele passava, ele olhava Lázaro assim. Agora ele está no local onde ele tem que levantar a cabeça para olhar para Lázaro. Eu quero dizer para você, porque depois que você partir, desce daqui para melhor, as coisas vão inverter. Sabe por quê? Porque todo mundo fala mal de crente, todo mundo persegue crente, todo mundo vira a cara para crente, mas na hora que a trombeta tocar, eles vão ter que olhar para cima. Sabe por quê? Porque você vai estar nas nuvens, você vai estar na parte de cima e eles vão estar na parte de baixo. Vou falar assim: cadê os crentes? Eles sumiram. Aleluia. Eles vão falar assim: cadê aqueles gritões? Cadê aquele povo que ficava pulando aqui? Eles sumiram. Sabe por quê?